Olá, seguidores. Hoje vou falar aqui sobre Game 11, o hedge fund da Guardian. Aqui é um fundo, o hedge fund da mesma gestora lá do Gary 11, aquele fundo bem famoso que já está aqui com uns quase 200 mil cotistas. Aqui em Game 11, acho que esse número aqui é bem menor, deixa eu dar uma conferida. Acho que foi mais ou menos uns 20 mil cotistas, mais ou menos. Aqui 23 mil cotistas, sendo que está conseguindo até manter esse patamar aqui de cotista. Está caindo um pouquinho aqui, mas é normal aqui nas condições de mercado que a gente está. Esse aqui é um fundo que eu sou muito pouco quase, acho que quase ninguém mais fala nele, tá? Por isso que eu resolvi falar que é desse fundo, já que tem ninguém falando. E aqui ele ficou bem famoso aqui durante um tempo, quando a Guardia fez uma promoção onde eles deram cota de Game 11 para quem fizesse alguma coisa. Essa coisa eu não estou me lembrando, mas acho que não sei se foi algum tipo de cadastro. Acho que foi uma coisa simples, tá? Não foi nada assim tão difícil, não. Acabei que eu não quis que participar, acho que era apenas uma cota, então acho que nem compensava tanto assim o trabalho. Mas então, vamos ver aqui o que dá para a gente extrair do relatório gerencial. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Bem, a primeira coisa, esse daqui é um hedge fund daqueles com cara de fundo de papel. Temos aqui apenas cerca de 8% em fundos imobiliários e o restante aqui está em CRIs e caixa. E aqui deixo meu puxão de orelha aqui para o pessoal da Guard. O relatório gerencial ele é bem extenso, tem escreve que bastante, mas ficou faltando um gráfico indicando em que ativos o hedge fund investe. Isso aqui acho que é algo bem básico aqui para essa classe de ativo, que já que ela é muito ampla, os gestores podem investir em qualquer coisa. Então, acho que fez muita falta aqui um gráfico indicando a porcentagem em CRIs e e outros fundos aqui, além de outros, né, se caso tivesse. E então acho que é muito comum que os gestores acabassem perdendo aqui e formando tanta coisa e deixando o mais básico aqui de fora. Mas enfim, vamos continuando aqui. Primeiro aqui falar sobre a carteira de fundos imobiliários. Tem esse aqui, esse IDGR11. Acho que isso aqui nem sei se é um fundo líquido, mas mesmo assim é uma. Deve ser líquido, não. Tem investimento pré-determinado, então provavelmente que é uma questão de crédito estruturado. Tem esse aqui também, nos FIIs, não gostei muito das alocações. Esse aqui 4,51% em VRTM11. Esse aqui é o hedge fund da Veritar, ou seja, que a gente vai ter no caso tripla taxação aqui, o a taxa aqui de Game 11, a taxa do hedge fund da Veritar e a taxa dos fundos que estão dentro aqui do hedge fund. Então, algo que eu não gosto de ver não. Além de que esse fundo aqui de multi-estratégico da Veritar, ele está envolvido em muito rolo, tá? É um fundo que gerou muita confusão na época, porque o pessoal ficou muito bravo que com a forma como a Veritar e fez a incorporação aqui de outros fundos, teve vários gestores fazendo ancoragem aqui desse VRTM11, então essa alocação aqui é negativa. E então, agora aqui para o que mais importa, que é a carteira de crédito, que é mais representativo, que com mais de 90% de Game 11. Temos aqui que majoritariamente é indexado ao IPCA, temos aqui 72% de exposição à inflação e 28% indexado ao CDI, sendo que aqui eu notei uma queda dos CRs indexados ao CDI ao longo do tempo aqui em Game 11. Aqui no começo do ano, o fundo estava com 39% em CDI e agora caiu aqui para 28%, né? Provavelmente a Guardian que estava prevendo, estava apostando aqui numa queda da Selic, algo que, como a gente sabe muito bem, não aconteceu. Muito pelo contrário, né? E com isso, acaba que o fundo vai ter provavelmente uma queda aqui no rendimento, vai estar afetando um pouco aqui o rendimento. Acho que mesmo com o IPCA subindo, acho que vai ser difícil competir com uma Selic aqui de 14, 15%, como o pessoal está prevendo. Sobre os segmentos investidos, aqui é o seguinte, o principal deles é o segmento aqui misto com 29%, e aqui é uma classificação bem vaga, né?
Então, fui procurar os CRIs para entender do que se trata e acho que aqui seria melhor classificar como residencial mesmo, tá? Vou até mostrar aqui para vocês, deixar de preguiça aqui e mostrar. É, vamos lá, esse aqui, CR Benedito. Vou pesquisar aqui, que é fácil de mostrar para vocês. É, aqui nas características, vejam só, aqui uma incorporação vertical. Então, também dei uma olhada ali em outros. Então, acho que o que o pessoal aqui ele está chamando de CR misto, acho que dá para considerar como sendo um CRI residencial. E então, acaba que a gente tem aqui basicamente apenas segmentos mais tradicionais, como aqui residencial, logístico, varejo, algo que eu gosto de ver. Não gosto de ver o pessoal inovando muito aqui quando a gente fala de carteira de crédito. Algo que eu gostei de ver também aqui em Game 11, essa tabela aqui sobre o tipo de garantia. Aqui já informa para a gente a porcentagem de exposição por tipo de garantia. Isso aqui facilitou bastante a minha vida aqui, porque sempre quando eu vou analisar um fundo pela primeira vez, eu dou uma aqui verificada para ver se os CRs possuem alienação fiduciária. É, e aqui em Game 11, já temos aqui até no caso, não está aqui nesse print, mas tem aqui, ó. Já indica que 93% dos ativos possuem alienação fiduciária, ou seja, possuem garantia real. Aqui no caso fica aqui apenas 7% aqui sem garantia real, mas aí fui dar uma verificada que CRIs eram esse e eram CRIs de pró-soluto da MRV. Aqui no caso é um tipo de financiamento que fez financiamento habitacional em que a garantia do imóvel fica com o bancão e o CRI ele financia o excedente que o banco não quis pagar dos inquilinos, dos compradores da residência. E que no caso eu comento muito sobre esse tipo de CRI lá nos vídeos que eu faço sobre os fundos de papel do Kinea. Por lá tem bastante desse tipo de ativo. Aqui também temos 74% em CR sênios, não 26% em sênios, 74% em único. Então aqui eles não investem muito em subordinado. Então, isso aqui mais um ponto favorável aqui com relação ao fator risco. Aqui no caso, a carteira de crédito deles, que eu vou mostrar para vocês, é bem high grade. E antes de ir aqui para a carteira de crédito, falar aqui sobre algo muito legal que eu gostei de ver aqui em Game 11, que é o valor patrimonial exposto de duas formas. Aqui no caso, tanto na curva como aqui com marcação a mercado. Isso aqui eu acho positivo porque a gente tem uma ideia de qual que é o VP do fundo caso as taxas da NTNB voltem a patamares mais a menos. Então a gente pode ter uma noção aqui de quanto que foi o VP aqui no momento das compras dos ativos. E aqui nessa imagem também podemos ver a taxa média de Game 11, ao que parece ser um ponto fraco aqui desse hedge fund. Aqui no caso, IPCA mais 7,75 não me anima muito, não, tá? Esse CD mais 3,35 também não é uma taxa assim tão alta não. Para mim acho que um CD mais 4% já ficaria mais interessante. Essa questão aqui da taxa média fica bem, da taxa média baixa fica bem evidente que ao prestar mais atenção à carteira de CRIs, temos vários ativos aqui com remuneração entre IPCA mais 5 e IPCA mais 6%. Aparece aqui várias vezes. Isso aqui é muito consequência do período em que o fundo veio a mercado. Aqui no caso, no final de 2021, aqui no relatório de agência reforma começaram aqui no mês de setembro. O problema aqui é que são séries de duration muito alta, muito longa. Esse aqui é uma característica do CRIs High Grade. Essas empresas aqui com o melhor perfil de crédito conseguem financiamento mais de longo prazo, né? E isso aqui tem um ponto negativo que demora mais para ter uma rotatividade dos ativos e do fundo conseguir se livrar deles para comprar outros CRIs com remuneração mais adequada. Aqui no caso, vejam só, esse CRI aqui da BRF com 6,2 anos de duration. E aqui mais um detalhe com relação a Game 11,
que notei aqui vários CRIs que financiam o fundo de tijolo da gestora, o GARI, que no caso esse próprio BRF Visa, acho que está lá no portfólio deles, né? Então, provavelmente esse daqui do, do Grupo Pão de Açúcar, não sei se financia. Acho que do Matheus tem que ver, provavelmente também financia ele, tá? Então, aqui esse Almanara, esse aqui eu tenho certeza que é para financiar, é, lá no caso Gary 11, e que porcentagens altas, que é o 7,47, 8,87. Então, aqui é outro que 9,61 aqui do grupo Matheus. Então, isso aqui não implica necessariamente um problema, essa questão do fundo TCRIs, lá do fundo Tijolo Desse, que atualmente é mais importante para a guarda do que esse daqui, né? No entanto, não me agrada ver esse tipo de coisa, não. Vai que tem algum tipo de conflito de interesses aqui, é difícil a gente saber e não sei, tá? Não acho legal isso daqui, não. E com relação aqui à exposição muito alta, apesar de ser tão legal essa questão aqui da exposição elevada aqui 9%, 8 aqui, 7, muitos deles são high grades, aqui no caso também financiando um fundo imobiliário, no caso da própria casa, então não vejo aqui tanto risco aqui nessas operações, nessa questão da desconcentração, já que não são CRs de risco assim tão alto. Por aqui também não gostei das taxas, achei 1,15 bem alto aqui para as operações high grade que o fundo carrega aqui, com uma taxa média muito baixa, então não acho que combinou muito bem. Além de que uma mordida de 20% na taxa de performance também não contribui muito para isso, né? Com relação aqui à remuneração, o fundo tem pago aqui 9 centavos já há um bom tempo, e nos preços atuais está pagando aqui um pouco mais de 1% ao mês. E isso aqui acho pouco aqui diante da situação atual do mercado, pelo menos aqui no momento que eu falo, aqui em janeiro de 2025, né? Então aqui é apenas 1,07% para um fundo de papel, é praticamente um fundo de papel, né? Então não acho que seja uma remuneração assim que me anima muito. Concluindo então, sinceramente, eu não vi aqui muita graça aqui nesse hedge fund, é praticamente um fundo de papel, e no caso, fundo de papel high grade. E provavelmente, por se dar guarda, o fundo acaba não pegando o desconto que é tão adequado, um desconto que ele provavelmente pegaria se fosse de uma gestora que não estivesse assim tão em alta, e acaba que resultando aqui um dividend yield não tão condizente com as condições de mercado. Deixa eu até fazer uma comparação aqui, pegar o yield de Game 11 com aqui, por exemplo, com o KNSC11, o fundo de uma gestora bem mais renomada. Então aqui no caso, pagando a mesma coisa, né? Vamos ver aqui com a HGCR. A HGCR deve estar pagando menos. Aqui, mas ainda assim um valor bem similar. Então, acho que o fundo aqui está meio caro, pelo menos no momento que eu estou gravando. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peço aqui o seu like. Lembre de se inscrever aqui no canal. Lembre também que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.